E aqui está o comparativo que interessa, pessoal. Claro, vocês sabem, M62 e Poco X3 GT estão com preços muito similares, um no Brasil, claro, o outro importado. Bons produtos, evidente, só que Poco X3 GT tem tela 120 Hz, áudio estéreo, um processador mais recente e a MIUI. Em compensação, o M62 tem fone de ouvido, garantia nacional, muito mais bateria e um processador mais antigo. Será que vale a pena você comprar o M62 e de repente ter um aparelho que dura mais a bateria, mas também consegue jogar os títulos mais pesados? Bom, é isso que a gente vai fazer hoje. Testar o Poco X3 GT com os mesmos jogos que testamos o M62 ao mesmo tempo e ainda fazer comparativo no mesmo software, item por item, pontuação por pontuação. Antes de ir para o vídeo, eu vou pedir encarecidamente para vocês apoiar o canal para a gente continuar a fazer esse trabalho independente e voluntário. Temos duas rifas em andamento, R$10 cada cota se comprar cota para as duas rifas. Samsung Galaxy A52 5G e Poco X3 Pro, a rifa mais barata da internet. Está aqui o audacioso, o atrevido Poco X3 GT, 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM, cor gradiente, um pouquinho mais escuro na extremidade inferior, carregado em 100% e claro, com taxa de atualização de 120 Hz, tirar o máximo que essa máquina nos pode fornecer. Veja que no Android ele costuma ficar com taxa de atualização 120 Hz, mas durante o jogo essa taxa de atualização, até para gastar menos bateria, ela vai se alternando a 30, 50, 60 Hz de acordo com o fabricante, né? E dessa forma você tem uma economia de bateria mais bacana. Vamos começar com Call of Duty. Você já vê agora aí a mensuração de FPS feita pelo Geekbench Pro, o melhor software, pessoal, para avaliação de métrica utilizada por desenvolvedores profissionais. Link aí na descrição. 25 segundos que tiramos essa máquina da tomada e já me chama a atenção esse áudio estéreo que é fenomenal. Ele é estrategicamente fixado em X, galerinha, para você se tampar um lado ter o outro. Olha só, curte essa onda. Áudio estéreo que chega a 96 decibéis, esse nosso decibelímetro que é certificado pelo Inmetro. Para mim, esse é o produto que tem a melhor qualidade e volume de áudio dos smartphones intermediários que chegaram ao canal. Chegou a 96 decibéis. Interessante que, diferentemente do M62, você não consegue jogar com a qualidade gráfica no muito alto e o frame rate no máximo, o FPS no máximo. Então vamos jogar como jogamos com o M51. Depois a gente vê pelo Geekbench Pro se essa é a melhor configuração. Bem liso, como o smartphone top de linha mesmo aqui, ó. O tamanho da tela é bem bacana para jogar, tá? O áudio é estupendo, pessoal, um bom áudio estéreo. (95%) 95%, pessoal, depois de 20 minutos de partida, jogando aqui com brilho no máximo, tá? Como eu gosto de jogar mesmo, porque eu tô de longe. E vamos ver a temperatura agora. 43 graus. Não tá fervendo, mas é uma temperatura alta, tá? Aqui no vidro 43 graus, fora do vidro um pouco mais frio. Módulo de câmeras. Vamos jogar mais alguns jogos aí. Pessoal, coloquei aqui agora taxa de atualização de tela para vocês confirmarem. Ele tem taxa de atualização de tela flexível, que vai de 30 a 120 Hz. Mas só para vocês confirmarem que ela vai mexendo aqui, com o intuito realmente de você não forçar demais aí o processador e acabar gastando mais bateria. Então aqui você tem a taxa de atualização de tela e aqui no meio você tem o FPS, tá ok? Um jogo que tem uma trilha sonora incrível. Olha só como a taxa de atualização de tela é estável e o FPS é instável, né? Me parece mais fluido um pouco que o M62, tá? Eu acabei de jogar com o M62. Ele dá uns lags maiores.
Eu vejo que a taxa de FPS fica bem acima do M62, viu, galera? Claro que não tem a mesma bateria, né? Tá muito bom, galera. Fluidez boa do jogo. Tá melhor que o M62, sem dúvida. Eu joguei ontem esse jogo com o M62. Trata-se realmente de um top de linha, né? Tá aquecendo um pouquinho, tá? Não vou mentir. Mas nada também fora do comum. Aquecendo menos que o Snapdragon 888. Claro que não tem o mesmo também desempenho. Mas 41 graus a gente considera frio para smartphone top de linha. Ele pegou 43 no último jogo, né? Vamos ver agora aqui quanto é que ele vai pegar. Querendo ver se roda um vídeo 3D, tá rodando aí. ...56 minutos de jogo, galerinha. Estamos com 84% de bateria. Vê se vocês podem ver aí. Olha lá, 84%. Vamos ver a temperatura dele, ó, 42,5. Perto do processador é a temperatura máxima hoje. Não diria que é fervendo aqui. O Snapdragon 888 com o S21 Ultra chegou a alcançar aqui no canal 54 graus, tá? Claro que a gente estava no verão, isso conta um pouco, mas era muito mesmo. Vamos jogar agora o Fortnite, que a galerinha gosta aí. Ó, pessoal, no M62 também aconteceu isso. Travou aqui a medição de FPS do Game Bench Pro. Provavelmente porque o Fortnite não aceita que você jogue ele com o USB, né? Depuração de USB ligada. Isso já aconteceu com o M62, mas a gente vai conseguir salvar alguma métrica lá, depois a gente avalia. Mas o FPS real está sendo medido aqui bem pequenininho, acho que não dá para vocês estarem vendo, ó. Tá em 30 FPS. É o que estava mensurando também o M62, 30 FPS aqui. E a taxa de atualização de tela, por mais que você bote em 120, fica em 60, tá, gente? Vamos jogar com 30 FPS. A gente jogou o M62 no alta, deu algumas travadinhas. Vamos jogar agora com 75%, tudo, exibir FPS. Não tô sentindo nenhum aqui, ó, lag. Realmente desses últimos 3 smartphones que a gente testou, M51 e M62, não tem nem comparação, viu? Vamos lá, pessoal, vamos ver, ó, 1 hora e 35 minutos de partida, né? 74%, eu acho que é uma boa métrica, tá? O M62, se eu não me engano, acabou com os 85%. Vamos dar uma olhada aqui na temperatura. Ele até esfriou um pouquinho. Não tá quente, 41 graus, é uma boa temperatura, tá? Foi o que o Snapdragon 870 fez nessa mesma jogatina, né? Maratona de jogos. Acho que o produto tá bom. 1 hora e pouco de jogatina, pra mim tá bom demais.
Agora vamos para o que interessa, galerinha. Ver como se saiu o nosso Poco X3 GT comparando ele com o M62. Olha só que bacana, 59 FPS no Call of Duty, o primeiro jogo que nós fizemos. Infelizmente ele não conseguiu captar o gasto de bateria, uma utilização de CPU até que alta. GPU também ele não conseguiu captar. Vamos avaliar agora a métrica de FPS de forma mais profunda. Estabilidade excelente, acima de 60%. Você já pode ficar tranquilo. O índice de variabilidade foi um pouco alto, o ideal é que fosse 2. Então o ideal na verdade era baixar a taxa de FPS, tá galerinha? Porque quanto maior o junk, você vê que você tem junk 2 aqui, junk até 2 é tranquilo. Mas a partir de 10, sei lá, 24, quer dizer que a responsividade já não tá tão bacana, tá? Mas vamos comparar com o M62 só pra gente ver aqui, ó, o que sai. Uma comparação no geral, olha só. Tivemos um FPS até 122 no Poco X3, quando você teve no máximo 60 no M62, FPS médio quase o dobro, estabilidade bem maior, gastou mais bateria, é verdade, mas também tem um processador mais potente, utilização da CPU maior, memória, a utilização foi quase igual. De uma forma geral, eu diria que o nosso Poco X3 GT se saiu melhor, tá? Agora vamos para o nosso segundo jogo do dia, que foi o Genshin Impact. Olha que extraordinária essa estabilidade de FPS. Índice de variabilidade muito baixo e um FPS muito bom também, 30 FPS mediano. Veja que a linha azul do jogo ficou bem estável em cima da linha laranja, que é a mediana, né, indicada pelo próprio desenvolvedor do jogo. E os junks foram pequenos, ó, 2, se saiu bem. No caso do Genshin Impact, ele conseguiu avaliar a quantidade de horas que você poderia jogar até acabar. 4 horas e 33 minutos acabaria a bateria, com o uso médio de 1129 mAh. A utilização de CPU foi alta, não conseguiu captar a utilização de GPU. E o uso de memória aqui foi bem bacana, foi um uso de memória de 2 GB, mas você tem quase 8 GB nesse produto, então tá tranquilo. Comparando agora com o M62... é quase uma surra, né galera? Você tem uma estabilidade muito maior do FPS e um FPS muito mais alto. A linha laranja é a linha do Poco X3 GT, a linha rosa é a linha do M62. Então em termos de FPS, que é a principal métrica, né, que avalia a suavidade do jogo, o Poco X3 GT foi bem melhor. Novamente o Poco X3 GT gastou mais bateria, tendo menos bateria tende a acabar antes, né, a bateria jogando. Vamos agora para o nosso último jogo, 15 dias, na verdade é o Fortnite, né? Aqui está o Fortnite, ele ficou com uma mediana de 27 FPS, a estabilidade muito baixa e o índice de variabilidade muito alto. Na verdade, pessoal, como eu disse antes para vocês, o Fortnite ele não tem uma compatibilidade bacana com o Game Bench Pro, por proibir que utilize aplicativo em segundo plano, proibir que você, enquanto joga, utilize a depuração USB. Mas vamos fazer só um exercício de comparação com o M62, só para ver o que a gente tem. Esse seria o único caso que o M62 ganharia do Poco X3 GT, né, com um FPS mais estável, mas também o máximo que ele alcançou foi 60, que alcançou 122, olha só. Gastou menos bateria, utilizou mais a CPU e a GPU. Essa métrica aqui eu não sei se está correta, galera. É a única que eu fico com o pé atrás, porque sempre dá um pauzinho. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Claro, podemos adicionar mais informações a favor do M62. Ele tem tela AMOLED, tem entrada para fone de ouvido e tem um sensor Sony de câmera mais recente que o sensor OmniVision do Poco X3 GT, mas eu gostei também muito das câmeras do Poco, mais curto e grosso. Em relação a desempenho e bateria, eu vou falar o seguinte para vocês. Se você é um cara que gosta muito de jogar, sinceramente eu indicaria o Poco X3 GT, não por causa da tela de 120 Hz, vocês viram ali que ele não fica em 120 Hz durante o jogo, mas sim porque ele tem um processador mais recente, um processador melhor mesmo que o processador 9825 Exynos do M62 e também porque ele tem o áudio estéreo que faz toda a diferença na jogatina, pessoal, principalmente se você não usar, claro, fone de ouvido. Agora, se você é um jogador ocasional e gosta de utilizar muito smartphone, não gosta de se preocupar com bateria, vá de M62, que é também uma ótima escolha e tem aqui no mercado nacional com a garantia, como já falamos. Coloque sua opinião aqui nos comentários, diga se prefere o Poco X3 GT ou o M62 da Samsung e por quê. Além disso, também diga aqui nos comentários qual vídeo vocês gostariam que nós fizéssemos sobre os dois produtos. Estamos aqui para nos ajudar mutuamente.
Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.